Noturneto é uma série de arcos, fases, cenas, referências, uma cronologia não muito complicada e personagens que tiveram cada um o seu grau de visibilidade. Mas também teve alguns furos e alguns buracos, para não dizer latrinas ou brechas, que teve durante a roteirização dessa série. Meu nome é Giovanni, sou ator, editor e sejam muito bem-vindos ao Sou Editor 29, onde eu vou estar dando meu veredito e mais ou menos tentando colocar na ponta do lápis sobre o que foi esses 15 episódios da série Noturneto. Esse vídeo promete ser bastante grande e expansivo, então é melhor que você tenha bastante tempo e paciência para poder assistir. Do contrário, é bom deixar para uma hora que você esteja mais disponível. Mas caso já esteja, eu vou pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para os interessados que, por mais que tenha assistido os 15 episódios, deve ter deixado de entender uma coisa ou outra, mas não porque não quis ou porque praticamente não conseguiu, ou por alguma coisa do tipo. Então, sem mais delongas, eu vou tentar explicar no máximo como foi essa série e tentar esclarecer algumas coisas que infelizmente não devem ter ficado claras durante a roteirização e a execução dessa série. E se você viu a série inteira, como os personagens foram apresentados nos outros vídeos do quadro Sou Editor, e de qualquer coisa relativa, mas ainda ficou uma coisa ou outra que não entendeu, vou pedir para que você deixe a sua dúvida nos comentários. Quem sabe até o final do vídeo, a sua dúvida pode estar sendo esclarecida. Lembrando que esse vídeo vai ser bem comprido, praticamente documentário. Então, senta na cadeira, separa os comes e bebes, que eu separei pelo menos uns 7 tópicos bem grandes e todos simultaneamente relativos e entrelaçados durante a série. Começando pelo tópico 1, arcos. Inicialmente a série teve 3 arcos, o arco da unidade, o arco dos hippies e o arco da Miss Cachoeirinha. Na verdade era para ser essa a proposta. Enquanto o arco da unidade consistia em se concentrar no ponto de vista ou na perspectiva de Noturno, o arco dos hippies acabou sendo meio que empurrado para a fase 2 da série, pois inicialmente acabou abrindo espaço para o arco de origem da Gorete. Foi então que na segunda fase, os 3 protagonistas literalmente se dividiram. Apresentava-se então o arco dos cinéticos, o arco de Woodstock e o arco materno, culminando e então encerrando em 3 atos no 15º episódio: a invasão da unidade, a ascensão da Miss Cachoeirinha e o declínio de ambas as partes. No fim das contas, cada personagem teve o seu próprio arco dentro da própria história. O Noturno protagonizou o arco da unidade, o Preto iniciou o arco dos hippies, o Leco e a Nanda dividiram o arco de Woodstock, o Poke deu o pontapé inicial do arco dos cinéticos, a Maria Clara e a Vitória criaram o arco materno, e a Gorete protagonizou o paralelo arco da Miss Cachoeirinha, que iniciou do 2º episódio até o 15º. Tópico 2, fases. Bom, essa eu acho que é a parte mais fácil, né? A primeira fase se tratou de origens específicas, onde foi contada a origem dos 3 principais personagens da série. É claro que nem todas foi bem no início da série, como foi o caso da Gorete, que começou no 2º episódio. Fase 2, o arco dos cinéticos de Woodstock. Esse serviu para consolidar os personagens que ainda iam continuar na série e também para poder apresentar novos que ainda vão acabar suprindo espaço dentro do tempo de tela. Essa fase também serviu para se focar um pouco mais na origem do Preto, que havia sido adiada durante a fase 1, já que o arco da Miss Cachoeirinha, protagonizado pela Gorete, já estava muito bem encaminhado. Fase 3, Mitsu e afiliados. Na verdade, esse arco deveria pertencer à personagem Nanda, vivida pela atriz Alessandra Cunha. No entanto, a atriz teve alguns problemas de agendamento, e com o tempo, Naomi Mitsu, personagem vivida por Suzy Rodrigues, acabou ganhando mais espaço. A fase 3 começou justamente com a descoberta da identidade do herdeiro, que posteriormente viria a ser mais tarde a Naomi Mitsu, levando tanto o Preto quanto o Noturno ao embate no episódio 12. Tópico 3, cronologia. Eu acredito que essa tenha sido a parte mais fácil de ser feita como roteirista da série. A série toda quase se passa no ano de 2010, na época em que o Facebook estava bombando e o WhatsApp apenas era uma ideia. E se eu te disser que a cena mais antiga da série se passa em 2003, justamente no primeiro episódio é mostrado a visão de Noturno em primeira pessoa, olhando justamente para o Sr. Guedes, o pai dele.
A cena se passa em 2003, onde acontece o ataque a Woodstock, onde Noturno conhece Preto e Norton acaba sendo assassinado no processo. 7 anos depois é onde se acontece toda a cronologia atual da série. Justamente no mês de março, Noturno resolve voltar para São Paulo, justamente onde aconteceu o ataque, e deixar com que Preto tente reaver o Woodstock sozinho, enquanto ele tenta descobrir quem é o herdeiro e tentar fazer justiça pela morte do pai. Mas para isso, ninguém da unidade deveria saber que Noturno era um teleportador cinético. Enquanto isso, Preto descobre sozinho que o Woodstock literalmente desapareceu e resolve tentar uma vida nova. É aí que ele simplesmente embarca para a origem do arco de Miss Cachoeirinha, protagonizada pela Gorete. 6 meses depois, em meados de setembro de 2010, Noturno acaba ingressando na unidade. E Preto viaja com Gorete para o Rio de Janeiro para que ela possa tentar a carreira de modelo. Em uma cena, Noturno acaba contando para Jill que tentou confrontar o herdeiro e acabou perdendo. E então é chamado para o posto para que conversassem em sua sala. Nesse meio tempo, só é mostrado lá na fase 3 o que aconteceu enquanto os dois conversavam. Jill estava falando no telefone com o herdeiro. E ela achava que Noturno, na verdade, era Norton, o pai dele. E pretendia matá-lo antes que ele contasse alguma coisa sobre o ataque ao Woodstock. Essa acabou sendo a causa do fim da fase 2 para a unidade, quando o herdeiro mata Jill. Simultaneamente, com a alegria do telegrama que Preto traz para Gorete, dizendo que ela virou candidata para Miss Cachoeirinha, pouco mais tarde, Gorete descobre uma carta, escondida de Preto, dada por Noturno, de que a sua irmã mais velha, Janete, havia sido assassinada por Pox. Na segunda semana do mês de setembro de 2010, passavam-se a busca de Noturno sobre os 4 alvos cinéticos, até que na terceira fase é descoberto que ele é o 4º alvo, a apresentação dos hippies e o resto da terceira fase que se passa na casa da Mitsu. Personagens. A partir daqui eu vou declarar que Finn levou cada um dos personagens que literalmente foram apresentados, tanto os que tiveram pouco quanto os que tiveram muito tempo de tela durante toda a série. É claro que a Maria vai estar com as finalidades todas definidas no episódio 15, mas tem alguns que ainda ficaram com as origens em aberto, assim dizendo. Sr. Guedes. Sabendo que o Sr. Guedes é o padre Noturno, basicamente toda a vida dele não é mostrada além do que se passou no dia em que tanto Noturno quanto o Preto se conheceram. Ele foi responsável por tudo isso e acabou pagando com a vida, sendo assassinado no mesmo dia em que Woodstock foi atacado. Muito posteriormente, lá entre as fases 2 e 3, é mostrado em um diálogo entre Noturno e Mitsu que mesmo o herdeiro sendo apontado por metade da saga como responsável pela sua morte, a verdadeira pessoa responsável por isso, na verdade, era Jill, que havia atirado em Norton alegando legítima defesa. Preto. O arco do Preto era para ter começo, meio e fim. Mas o arco dele de verdade só começou na segunda fase com os cinéticos de Woodstock. No entanto, ele foi o mais bem definido dos 3 arcos principais. Ele foi apresentado a Noturno, foi resgatado pelo mesmo de Woodstock, foi criado pelo mesmo por 7 anos e teve a oportunidade de lutar por Woodstock, mas só passou a lutar por seus desejos depois de deixar Gorete. Jill. Dilanusa Chagas, conhecida como Jill, foi apresentada como uma espécie de faz-tudo na unidade. A princípio, recepcionista e secretária de Pox. Sendo a única da unidade que provavelmente poderia acabar revelando para Noturno a identidade do herdeiro, ela ficou reclusa até o fim. Quando Noturno contou a ela sobre o seu confronto, ela é vista depois por Noturno, imobilizada por herdeiro, que a mata no mesmo instante. Posteriormente, na fase 3, é revelado que se Jill não tivesse sido assassinada pelo herdeiro, ela acaba matando Noturno, confundido com Norton, que havia sido morto 7 anos antes, achando que o trabalho não tinha sido feito e que seria morta, caso alguém descobrisse. Gorete. Embora o seu arco de origem tenha começado no segundo episódio, foi o que mais se estendeu durante toda a série, e conseguiu chegar a uma conclusão considerável no 15º episódio. Gorete era ex-garçonete que conheceu o Preto, ambos se hospedaram numa kitnet, conseguiu engajar em sua carreira como modelo, e teve que lidar com um drama atrasado do assassinato da irmã, sendo uma notícia escondida por Preto.
Esse tempo de drama deu para iniciar a segunda parte de um arco que tinha começado lá na primeira fase, que foi posteriormente marcado como o arco materno, em que foi apresentada a Vitória, a filha de Maria Clara. Elisa. Embora pareça complicado, Elisa tem uma história muito mais extensa, além de ser uma simples síndica de condomínio que apresentou kitnet para Preto e Gorete. Em uma cena do passado, em que é mostrado a visão de Noturno em primeira pessoa, vendo para o seu pai, Sr. Norton, ele é contado que ele passou por um check-up de exames monitorado pela doutora Elisa, logo citada. Posteriormente, durante a fase 2, Elisa e Noturno se encontram no elevador. Ambos acabam se reconhecendo Noturno como paciente e Elisa como a pediatra dos exames de Noturno. Como a carreira de modelo de Gorete durou ao todo 7 meses, o último dia em que se passa o 15º episódio só serviu para a ascensão dela como Miss Cachoeirinha. Logo após, veio declínio para alguém que realmente era maior de idade. Com isso, no fim das contas, Gorete foi morar com a sua mãe em uma casa noturna, e Elisa, que se dedicou à outra metade da sua carreira após o declínio com a morte de Janete, que chegou até a ser feito um velório simbólico e esteve ao lado de Gorete o tempo todo, voltou para o seu lugar de administração no condomínio. Janete. Janete é uma personagem que, por mais que aparentemente não tenha sido formalmente apresentada, ela acaba sendo a visão de primeira pessoa, que serviu para poder apresentar a irmã mais nova de Gorete. Janete foi apresentada como uma personagem de visão de primeira pessoa, assim como a visão de primeira pessoa de Noturno, 7 anos antes dos eventos da série. Em resumo, Janete é a irmã mais velha de Gorete, que cuidava de Maria Clara quando ela estava grávida, e ao ser levada por Noturno, é assassinada por pouco no processo. Posteriormente, Noturno encontra uma carta destinada para Gorete, nas vestes da mesma. Ele acaba passando para Noturno essa missão de entregar para ela. Só que ele comete o erro de acabar não dividindo com ela parte desta realidade, o que leva à distância dos dois a partir da cena do velório simbólico, dando origem ao arco dos cinéticos de Woodstock. Maria Clara. O arco da Maria Clara foi um dos mais rápidos e literalmente um dos mais fáceis de ser executado por roteiro. Inicialmente, era uma mãe solteira grávida que havia sido alvo da unidade porque na verdade queriam a sua filha. Esse arco aparentemente termina simultaneamente junto com uma cena da luta de Noturno contra o herdeiro, em seu primeiro encontro, em que Noturno perde no processo. Nanda. A personagem Nanda foi um grande pontapé inicial no início da fase 2, com uma história muito bem montada e ligada às origens de Preto. Ali começava a perspectiva da era dos hippies e a exploração da maioria das referências citadas. Depois disso, a personagem passa a não ser mais vista, mas ela segue sendo citada em vários outros episódios. A fase 3 ia servir para finalizar o seu arco, mas ela acabou sendo substituída por Mitsu. Em uma cena do episódio 15, onde Noturno e Preto estão discutindo os destinos após a invasão da unidade, Noturno diz que chegou a falar com Nanda e que o dinheiro do baú havia sido convertido para poder resgatar o Woodstock, de forma legalizada, fechando aparentemente o arco objetivo da personagem. Leco. Leco por si só acabou virando uma ligação um pouco mais direta, sendo visto, citado, comentado como o mais bem montado personagem da série, tendo uma divisão com Preto e Mitsu nesse tempo de tela e no resto de toda a fase 3. Naomi Mitsu, o herdeiro. Quando o personagem misterioso, o herdeiro, foi criado, era para que Jill fosse a responsável, mas por conta de problemas no agendamento do entra e sai de atores, a apresentação oficial da personagem, que logo após seria a mãe de Preto, acabou caindo como uma luva, levando ao grande embate da briga dos protagonistas, que serviu de ponte entre as fases 2 e 3. Vitória. A história da Vitória serviu para cobrir o drama que a Gorete estava sentindo após a morte da irmã. Notícia essa da qual acabou sendo a última a receber. Sendo também uma dos 4 alvos cinéticos citados por poucos, o fato de que ela envelhecia 1 ano a cada 1 mês parecia um pouco complicado no roteiro, fazendo com que muitos não conseguissem entender qual seria a habilidade cinética da menina. Posteriormente, no último episódio, Noturno acaba citando essa habilidade, como se Vitória pudesse ter controle sobre o tempo, controle esse que ela não teria como administrar sendo criança e não sabendo controlar a sua idade, o seu tamanho e o seu crescimento. Mas como Noturno estava à casa dos cinéticos, ele resolveu abordar de forma diferente com Vitória,
fazendo com que Elisa readotasse os seus conhecimentos em pediatria. E assim, ambos salvando a criança, sendo o arco de Vitória o mais curto e limpo da série. Felícia, nome completo para Phil, que na verdade era só uma espécie de remanescente velocista quando foi apresentado logo no início da segunda fase. Sendo outro personagem misterioso, visto apenas como uma soma amarela que corria, ou que se dispersava como um raio, inicialmente foi usado para colocar a edição da série em uma fase de testes. Fase essa que acabou culminando em todas as eventualidades da fase 3, que não foram muitas, mas foi decretado como a mais decisiva para a maioria dos personagens. Felícia acaba sendo a última a ver Noturno depois de todos os outros estarem encaminhados e definidos, o que já incluía Preto e Gorete. Sua última aparição foi chegando a Woodstock, reconhecido como o refúgio recomendado por Noturno. Pox era para ser uma promessa de ser o grande vilão da série, mas o personagem simplesmente sumiu junto com a fase 1, deixando para Noturno a missão do projeto Multiverso, que era capturar os 4 alvos cinéticos, onde eles seriam usados em uma máquina onde o combustível seria a combinação dos seguintes poderes: energia, velocidade, espaço e tempo. Noturno descobriu que era o 4º alvo por dedução, ao perceber que os outros alvos tinham um fator em comum: a energia. Infelizmente, isso não foi bem explicado. Em sua última aparição, Pox disse que estaria construindo a máquina do projeto, deixando com Noturno as coordenadas de sua localização. E outro personagem com o final indeterminado: Noturno. Depois de ficar metade da série em busca de vingança, ele fez o mais difícil na fase 3. Ele deu ouvidos a quem jurou matar pela morte do pai. Noturno se tornou o anti-herói da série e reconheceu que o seu verdadeiro poder não vinha de seu fator vingativo, mas de conseguir sair em defesa das vítimas em potencial, como Maria Clara, que foi levada ao kitnet após ser solta, Felícia, que pôde fugir para Woodstock para ficar segura da unidade, e Preto, que com a ajuda de Mitsu conseguiu identidade própria, para não ser mais confundido com Noturno ou visto como um clone. Chegamos ao tópico 5, furos. Na verdade são umas pendências de roteiro. Eu considerei a cronologia fácil por simplesmente não ter sido fixo ao roteiro, já que havia alguns problemas para ajeitar os dias das filmagens, o que deixou o elenco mais livre pela questão da disponibilidade de horários para evitar conflitos e compromissos externos e paralelos por parte do elenco, deixando todos os componentes na mais possível zona positiva de conforto, abrindo prioridades iguais para diferentes formas de execução da série através das várias alterações de roteiro. Algumas pendências foram parcialmente salvas por citações por parte dos personagens, outras ficaram como se fosse dívidas de roteiro. Então, vamos a eles. 1. O condomínio. Ninguém se perguntou quem ia ficar no kitnet? Na fase 1, Preto e Gorete alugaram. Depois, Noturno conseguiu alugar para Maria Clara, mas ele teria que ter consultado a Elisa, que foi só conhecer na cena do elevador na fase 2. A melhor teoria para isso é que Noturno teria conseguido o aluguel do mesmo imóvel através de outra pessoa que estava tomando conta do prédio na ausência de Elisa. O zelador em treinamento, mostrado nas cenas finais da fase 3. Assim que terminou o arco materno de Vitória, Noturno assumiu o kitnet, até descobrir que Mitsu era o herdeiro. Então, Gorete reassumiu o lugar depois que sua carreira chegou ao fim, mas foi só para buscar alguns pertences para refazer a sua vida junto com a sua mãe, com direito à reconciliação e um test drive. 2. O baú de Nanda. No episódio 15, tem uma cena em que Noturno resolve lidar sozinho com o tempo de reação à queda da unidade, por conta da invasão. Preto cita que falou com Nanda sobre o dia do baú. Àquela altura, ela já teria trocado na Casa da Moeda por uma quantia muito alta, o bastante para reaver o território de Woodstock e reunir toda a comunidade hippie de volta. Essa comprovação é ressaltada nas cenas finais do episódio. 3. Outras origens. Felícia é uma velocista cinética criada por Jill em segredo para que um dia tivesse a oportunidade de derrubar a unidade. Essa missão foi cumprida na invasão planejada por Noturno.
Leco é um hippie remanescente que só conheceu Preto através de Nanda, que já conhecia Preto através de Mitsu. Sistematicamente, Nanda, Leco e Felícia não possuem origens consideráveis, pois a série não durou tempo o bastante para trabalhar melhor a história desses personagens. A série explorou a origem de Elisa através de Norton, Noturno e Mitsu, que teve a sua origem como um esclarecimento na fase 3, com relação a Norton, Elisa e Mitsu. Eles provavelmente teriam juntos uma história oculta de origem da unidade com Woodstock, antes de Pox e Jill. 4. Projeto Multiverso. A missão de Noturno deixada por Pox foi tudo que restou do arco da unidade. Na fase 3, é citado que a história da unidade é baseada em projetos absurdos, envolvendo clonagem e experimentos genéticos. Mas havia uma regra crucial, que a unidade nunca faria projetos simultâneos. Ou seja, um teria que terminar para que o outro pudesse começar. Tinha um antigo projeto, o STEP, que tratava de clonagem para substituir os aprimorados cinéticos que representassem algum tipo de problema para a sociedade. Esse projeto era nos tempos considerados pacifistas da unidade, ou seja, antes do Pox. E com ele veio um novo projeto, o Multiverso, que tratava de usar os cinéticos como fonte de energia para expandir o tecido da realidade e ter acesso a outros mundos alternativos. 5. Invasores anônimos. Em uma cena, Pox salva Noturno e Jill de um tiroteio por uma possível invasão à unidade. Mas não é mostrado quem estava invadindo e trocando tiros com Jill. Mas isso nos leva ao próximo tópico. Tópico 6. Segunda temporada. Nesse caso, só o tempo dirá. Se houver uma próxima temporada da série, posso prometer pelo menos duas coisas: resolver o máximo de pendências causadas pelos furos de roteiro e, claro, ter mais histórias para contar. Sétimo e último tópico: referências. A série já fez várias referências com várias coisas, nomes, marcas, lugares, cultura pop e até mesmo os nossos próprios apoiadores culturais. Mas são tantas referências que é melhor fazer disso um conteúdo para um outro vídeo. Se você quiser, por favor, deixe nos comentários. E era isso, gente. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar um vídeo novo, mas é porque eu estava trabalhando muito e o meu computador ficou um pouco avariado nesse meio tempo. Mas enfim, esse era um trabalho bem grande que deu muito trabalho para editar. Enfim, trabalho por trabalho, esse foi o melhor trabalho que eu pude fazer, pelo menos no início desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E, por favor, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para todos os interessados e desinteressados, para todos os informados e desinformados sobre a série. E fica de olho, porque vem mais coisa por aí. Agora o que? Eu ainda não sei. Mas nós todos vamos descobrir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.